Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Naamã, chefe do exército da Síria. Glória a Deus. De novo. Ora, Naamã, chefe do exército do rei Da Síria. Glória a Deus. E era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor derá livramento aos sírios. E era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este curaria da sua lepra. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, eis-me aqui, papai, diante de ti, Senhor, para pregar, papai, a tua palavra, Senhor, não aquilo de mim, Senhor, mas aquilo do teu Espírito Santo, Senhor. Que eu venha diminuir, o Senhor vem crescer, papai. Que tira de mim toda a soberba, todo mal, Senhor. Tudo aquilo que não te convém, Senhor. O Senhor quebra nessa noite toda a retaliação do mal, papai. O Senhor vem me usando, papai, como instrumento do Senhor para falar com a tua igreja, Senhor. O Senhor desce o teu Espírito Santo sobre esse lugar, papai. Aquilo que a gente, papai, precisamos ouvir, Senhor. Porque o que liberta, o que cura, o que salva, o que dá a nós, papai amado, aquela vontade, papai amado, de adorar o Senhor é a palavra, papai. O Senhor, papai, traz a palavra verdadeira nessa noite, Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém, Deus. Igreja, pode se sentar, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, presta atenção. A gente está entrando aqui num texto bastante conhecido, eu creio que muitos de vocês já ouviram falar do Naamã. Que a palavra de Deus vai falar que Naamã é o chefe, né, o general do rei da Síria. A Síria, como todos nós já conhecemos, a Síria sempre estava em confronto com Israel, como na época de Davi, como na época do começo da história de Israel. Sempre a Síria tinha um grande confronto com Israel. Então a palavra do Senhor vai falar que aquele general era respeitado pelo seu Senhor, que aquele general era respeitado por todos os povos, porque ele era um grande guerreiro ali do exército da Síria. Mas a palavra do Senhor vai falar que ele não era muito feliz, que ele não tinha muito ânimo, porque ele carregava em si uma lepra. A gente sabe que naquele tempo aquela lepra, quem tinha lepra era rejeitado pelo povo, quem tinha lepra era abanado daquele povo. Então a gente vai entender o seguinte, que Naamã tinha aquela lepra, mas o povo não sabia que Naamã tinha aquela lepra. Naamã se escondia, se vivia com aquela lepra. Ele podia ser uma pessoa na frente do povo dele, mas na casa dele era outra pessoa. Uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa que só mantinha de pé por causa da força de vontade. Então a palavra de Deus vai falar que Naamã, assim chegava na sua casa, creio eu, né, que a gente também tem que entrar também dentro da palavra, como se a gente estivesse vivendo a palavra. A gente tem que entrar profundamente lá na Bíblia, né, não apenas expressar aquilo, não, você tem que viver aquilo que a Bíblia está falando. Você tem que entrar dentro da história, você tem que entrar dentro do contexto para você entender, saber mais da palavra do Senhor. Creio eu que Naamã não está falando na Bíblia, mas creio que Naamã chegava na sua casa, olhava no espelho, tirava a sua roupa, chegava, olhava aquele corpo todo cheio de lepra, se entristecia, queria algo, parar de viver. Creio que eu que Naamã olhava e falava assim: não dá mais para mim. Se o meu povo saber, se o meu exército saber como é que vai ser, eu vou ser rejeitado, vou perder minha farda, vou ser excluído do povo, vou parar de viver. Mas a palavra de Deus vai falar que certa investida do povo da Síria e Israel levaram a menina, e a menina era de Israel, e a menina vê naquela tristeza de Naamã, aquela menina vê naquela aflição de Naamã, chega e fala assim: certo, se o meu Senhor estivesse perante o profeta Israel, ele curará da sua lepra. A gente tem que entender o poder de evangelizar, a gente tem que entender o poder da pregação do Senhor para aquelas pessoas no mundo. A gente tem que entender o valor de plantar semente. A gente tem que plantar semente que faz o Espírito Santo. Não é por força de violência que a gente ganha a alma, é você plantar semente. Você falar para aquela pessoa: Jesus te ama. Você falar para aquela pessoa lá na minha igreja: tem um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que tira você do fundo do poço, um Deus que coloca você lá em cima, um Deus que faz de você um pregador, um Deus que tira as vícios de você. A gente tem que falar isso, a gente tem que propiciar isso.
Porque a gente somos filhos de Deus, Deus é o nosso para pregar o Evangelho. Não vale a pena ficar sentado na cadeira vendo outras pessoas pregar. Aí eu tenho vergonha de falar do amor de Deus. Aí eu tenho vergonha de pregar do amor de Deus. Aí eu tenho vergonha de falar para aquele traficante, para aquele na boca. Igreja, a palavra fala. Quando Jonas rejeitou ir pregar a palavra do Senhor, Deus deu uma experiência para ele. Sabe por quê? Quero falar uma coisa para você nessa noite. Se Deus mandou você, vai, o caminho está livre. Não tema. Não tenha medo de pregar a palavra do Senhor, porque o caminho está livre. Porque se Deus enviou você lá, vai. Se Deus mandou você falar com aquela pessoa do lado do outro, no seu serviço, onde você estiver, fala com aquela pessoa. Não tem medo de falar, porque Deus vai agir na vida daquela pessoa e na sua vida. Porque se a gente ficar com vergonha, se a gente negar o nome do Senhor perante o homem, Deus também negará o nosso nome perante a Deus. Porque Deus nos separou para fazer a obra dele. Deus nos separou nós para ficar apenas sentado no banco. Deus nos separou a gente para ficar aqui olhando um para os outros. Deus separou nós para pregar o Evangelho dele, para plantar a semente do Senhor. Fugindo rapidinho da palavra, lá no meu serviço eu falei que na igreja, lá no meu serviço tem um menino, meu xará que chama Vinícius, entrou lá há pouco tempo. Fui falar com ele da Bíblia, ele não conhece nenhuma passagem da Bíblia. Ele não conhece nenhuma passagem da Bíblia, ele não sabe nem quantos dias Jesus ressuscitou. Um menino desse aqui sabe. Para a gente ver como é que a alma está sedenta, como é que o povo está sedento da palavra do Senhor lá fora. Tem muitas igrejas, sim, tem muitas igrejas, mas a gente tem que chegar e pronunciar a palavra do Senhor no nosso serviço, onde que a gente estiver. Porque a gente tem que plantar semente, igreja. A gente planta semente e deixa o Espírito Santo regar. A gente tem que só plantar semente. Não é com força nem com violência que a gente vai ganhar aquela alma. Verdade. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Porque aquela menina na casa de Naamã, olha para você ver, olha o mistério de Deus. Aquela menina foi levada de Israel para a Síria, para a terra estranha, para a terra inimiga. Aquela menina virou escrava na casa de Naamã. Mas ela deixou de pregar a palavra de Deus porque ela era escrava. Ela deixou de pronunciar a salvação de Deus porque ela era escrava. Ela podia muito bem falar: eu não vou falar nada porque eu sou escrava. Eu estou aqui sendo oprimida pelo povo sírio. Então eu vou ficar quieto no meu canto. Vou deixar ele, porque foi o exército dele que me tirou lá da minha casa. Então eu vou deixar ele correr com essa lepra dele. Mas não. Ela falou: certo meu Senhor estiver perante o profeta em Israel, em Samaria, curará da sua lepra. Ela pronunciou o amor, mesmo estando cativo, mesmo estando oprimida, mesmo estando em terra estranha, ela pregou o amor de Deus. A gente, porque falou mal da gente, porque lá no serviço não está de cara fechada para você, porque lá o seu vizinho não gosta de vocês, fala que vou orar, eu não vou interceder para a vida do vizinho. A gente está fazendo totalmente errado. A gente tem que interceder sim para a vida do nosso próximo. O vizinho é chato, o vizinho é bagunceiro, aquele lá temos de derrubar no seu serviço, mas a gente tem que orar na vida deles. Isso é um verdadeiro cristão. Um cristão tem que interceder para o próximo. Um cristão tem que orar para o próximo. A gente tem que pregar o amor de Deus sim. A gente tem que dar nosso testemunho de onde Deus nos tirou. Porque o que salva as pessoas, o que motiva as pessoas é o nosso testemunho de onde Deus nos tirou. Aquela menina pediu muito bem não falar de nada, deixar na mão, acabar com aquela lepra, mas não. Ela falou. E na mão, ouvindo aquelas palavras daquela menina, foi até o seu senhor e pediu que o seu senhor enviasse uma carta ao rei da Síria, ao rei de Israel. Porque Naamã queria ser curado, Naamã queria ser liberto daquela lepra. Naamã queria ter certeza do que aquela menina estava falando. Porque a gente é isso que a gente tem que pronunciar, para aquela pessoa falar assim: pô, o irmão Alex está falando de Deus, que Deus cura, que Deus liberta naquela igreja. Eu vou lá conhecer a Deus. A missionária Jaiane está falando que Deus fez um paralítico andar. Eu vou lá conhecer esse Deus. Irmão Ed falou que o drogado que entrou lá, viciado em crack, viciado em cocaína, foi liberto. Eu quero lá conhecer esse Deus. É assim que as coisas de Deus funcionam. É você pronunciar o que Deus faz, não o que Deus dá. Aqui, ó. O que Deus faz.
faz, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus dá uma nova vida. Aleluia. Aquele que todo mundo já danado, foi igual a missionária Jair falou, que o homem veio por fora, mas Deus foi o coração. Então a gente tem que falar, você está sendo oprimido de fora, você está sendo julgado pela sua aparência, mas não liga não, senhor. Busca a Deus, porque Deus vai ao seu interior. Deus faz de você uma pessoa nova. Deus faz de você um homem novo. Deus faz de você um varão. Deus te usa você como você menos imagina. Esse é o Deus que nós serve. Então a palavra de Deus vai falar que o rei da Síria enviou uma carta ao rei de Israel. Falar que Naamã, chefe do exército, estava indo ter com o profeta. E a palavra de Deus vai falar que quando aquele rei recebe essa carta, porque a Síria tinha um exército muito forte, porque a Síria era valente também, mas a palavra de Deus vai falar que quando aquele rei de Israel recebe aquela carta, ele rasga sua veste, ele começa a orar a Deus, ele começa a falar com Deus: sou eu, Agu, profeta, para fazer milagre na vida de Naamã, sou eu, Agu, profeta, algum milagroso para curar a lepra de Naamã. Mas a palavra de Deus vai falar que, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, que, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o profeta, glória a Deus, Ezequiel, se não me falha a memória, Eliseu, o profeta Eliseu, vai falar assim: quando Eliseu, homem de Deus, ouviu, no verso 8, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir ter comigo, e saberei que há profeta em Israel. Veio Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou o mensageiro dizer-lhe: vai-te, lava 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne tornará a ti ficar purificada. Naamã, porém, indignou-se e retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá até comigo, pôs em pé de invocar o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não só porventura Abaná e Fepá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? Assim se voltou, se retirou com indignação. A palavra de Deus vai falar que aquele rei, ouvindo aquilo, começou a rasgar sua veste, começou a ter o medo do povo da Síria. Mas o profeta, eles ouvindo aquilo, falou assim: calma, rei, deixa ter comigo, que ele vai saber que há profeta na terra de Israel, que ele vai saber que há Deus na terra de Israel, que ele vai saber que é aqui que Deus age, que é aqui que Deus faz. Assim tem que ser nós. Deixa vir, porque vai saber que aqui há um Deus que cura, um Deus zeloso. Deixa vir, que ele vai saber que aqui tem um Deus que vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai transformar, que Deus vai abençoar a vida daqueles que vai ser Deus. Pode deixar vir. E a palavra de Deus vai falar quando Naamã chega até a casa de Eliseu, até a porta da casa de Eliseu, vai falar que Eliseu só fala assim: manda ele lavar 7 vezes no rio Jordão. Manda ele lavar 7 vezes lá no rio Jordão. E a palavra de Deus vai falar que o mensageiro chega até ele e começa a falar com ele: ó, o profeta Eliseu mandou você lavar 7 vezes no rio Jordão. Pelos estudiosos falam que o rio Jordão não era um rio limpo, era um rio sujo, era um rio que não era rio assim de água potável. Vai falar que o rio de Damasco era o rio mais limpo. E Naamã recusou a se lavar naquele rio. Naamã começou a questionar: eu vou lavar naquele rio? Um chefe como eu vai descer até aquele rio? Um chefe igual eu vai descer até aquele lugar? Mas a palavra de Deus vai falar que Naamã se retirou. E teu servo fala assim: Naamã, se o profeta mandasse você fazer outra coisa, você não fazia? Então por que você não desce até o rio? Só descer lá 7 vezes, Naamã. Vai lá, se o profeta
fazer aquilo, você não fazia? Então vai lá. E vai falar que Naamã desce o rio. Pelos teus servos, pelos teus colegas, amigos, ter incentivado ele a descer aquele rio. É assim que a gente precisa de um amigo que incentiva a gente a fazer as coisas de Deus. A gente precisa de um amigo para andar lado a lado. A gente precisa de um amigo que nas horas mais difíceis está do seu lado, está te apoiando. Na hora que você está caído, ele te dá a mão, te levanta. Ele fala para você: não desiste, eu estou contigo. Eu sou contigo, meu amigo. A gente precisa desse amigo para estar junto com nós. Porque a maioria das igrejas hoje, as pessoas estão querendo tomar um posto do outro. A maioria das igrejas de hoje, as pessoas querem tomar a frente do outro. A maioria das igrejas de hoje, o pessoal quer derrubar o seu próximo. Fica esperando o vacilo do outro para derrubar o seu próximo. Foi igual a pastora falou, que tem até membro da igreja ligando, denunciando para a igreja ser fechada, os pobres membros da igreja. A gente tem que ser unido. A gente tem que apoiar o outro, a gente tem que levantar, a gente tem que incentivar o outro, o próximo. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu. A gente tem que ajudar o próximo. Se o nosso amigo está desanimado, ajuda ele, incentiva ele a seguir. Se ele está com medo, dá aquela voz de ânimo, dá aquela força para ele. Porque tem muitas igrejas, fica esperando o outro cair para tomar a frente dele. Tem umas pessoas que sentam aqui, escutam outro irmão pregar e falam assim: ah, vai pregar mal, para me chegar e pregar melhor do que ele. Ali a irmã está louvando, vai louvar mal. Quando eu pegar o microfone, eu vou louvar melhor que ela. Dentro das igrejas, a gente não está chegando a mas tem. Então a gente tem que apoiar o próximo. A gente tem que abraçar nós temos que abraçar porque nós somos o corpo de Cristo. A gente tem que apoiar. Se o irmão está triste, vai lá dar um abraço no irmão. Conversa com o irmão. Porque a gente somos irmãos, a gente somos irmãos, todo mundo em Cristo Jesus. A gente estamos aqui para apoiar, para ajudar, para fortalecer um ao outro. Porque se fosse pelo Naamã te embora, caramba, porque estava parceiro com a lepra. O que fortaleceu Naamã foi os seus amigos. Falou: Naamã, o que custa você apenas descer naquele rio e ser lavado, Naamã? O que custa? Porque se fosse por ele, ele tinha voltado, tinha morrido com a lepra. Mas a palavra de Deus vai falar pelos seus amigos, ele desceu. Ele desceu. A palavra de Deus vai falar que Naamã desceu aquele Jordão, mergulhou a primeira vez, mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Ele levantou purificado. Ele levantou limpo. A palavra de Deus vai que ele levantou como uma criança lisa. Para a gente receber nosso milagre, a gente tem que se humilhar. Aleluia. Para a gente receber nosso milagre, a gente tem que obedecer. Porque Naamã era um chefe, penso eu, um general do exército, ou um comandante da polícia militar. A gente sabe, quando a gente vê como é que eles. Agora você imagina ele tem que descer no rio sujo para se lavar. Primeiro a obediência. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. Se a gente não obedecer a palavra de Deus, não há nada que a gente pode fazer. Se Deus mandou você fazer, se Deus mandou você ir, vai. A obediência. E segundo, a gente tem que se humilhar perante a Deus. Porque se a gente também não se humilhar perante a Deus, a gente não consegue aquilo que a gente tanto deseja. Naamã teve que se humilhar. Naamã teve que se quebrar para ser purificado. Naamã desceu aquele rio. Naamã questionou. Queria se lavasse no rio, mas não. Primeiro ele tinha que se humilhar para receber o milagre do Senhor sobre a vida dele. Então eu quero dizer para você nessa noite: para a gente receber o milagre de Deus, a gente tem que se humilhar. A gente tem que se quebrar. A gente tem que obedecer. Porque se a gente não obedecer e não se humilhar, não adianta nada. Não adianta a gente sentar e ficar olhando para o céu e achar que as nossas bênçãos vai vir. Estou aqui de braço cruzado, não. Você está precisando daquilo. Deus sabe do coração de cada um aqui nessa noite. Você precisa daquilo, mas vai humilhar, vai obedecer. Obedece a Deus. Para as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Humilha perante a Deus, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, Deus. Naamã podia muito bem voltar parceira com a lepra, mas ele obedeceu, ele se humilhou. E a presença de Deus curou Naamã. E a palavra de Deus vai falar aqui, mais para frente: Naamã larga de servir os falsos deuses e começa a servir o Senhor.
Aleluia. Naamã, larga as práticas pecaminosas, a prática de idolatria, começa a servir ao Senhor. Começa a ter uma vida íntima com Deus. Imagina o testemunho de Naamã quando chegou naquela terra. Imagina o testemunho de Naamã quando pegou seu exército. Imagina, não fala na Bíblia, mas imagina o gosto que Naamã ganhou para Deus naquela época, com seu testemunho. Fala, ó, lá em Israel tem um Deus que cura. Lá em Israel tem um Deus que transforma. Lá em Israel tem um Deus que liberta. Olha o testemunho de Naamã como é que foi forte. Esse é o nosso testemunho, deve ser também, igreja. Porque da onde que Deus nos tirou, a gente conta, os outros falam assim, é mentira. Para ele pode ser mentira, mas quando você fala porque você fala a verdade. Eu era assim sensato. O seu testemunho guarda lá no coração daquela pessoa. Aquela pessoa que conheceu Deus que libertou seu coração. Aleluia. Então pronuncia o amor de Deus quando é tempo. Evangeliza quando é tempo. Faz com amor. Faz com temor. Faz com obediência. Não faz sem força de vontade. Faz esperando que você vai ter algo no céu, não na terra. A gente tem que juntar tesouro nos céus, porque Jesus está voltando. Há tempo de salvar muitas almas ainda. Há tempo de pronunciar o amor de Deus ainda. Jesus está voltando. Se nós estávamos no monte, igual a obreira Renata estava falando, Deus também falou naquele monte. Eu quero contar rapidamente uma visão que Deus me deu. Pela terceira vez Deus me deu uma visão do arrebatamento. E a visão de Deus me dando arrebatamento é uma visão de muito crente ficando na terra. E crente conhecido. Crente que está brincando com a palavra de Deus. Crente que está achando que Deus é menino. Crente que está achando que Deus é brinquedo. Não é tempo de brincar com a palavra de Deus. Não é tempo de brincar de ser evangelho. Não é tempo de colocar a Bíblia debaixo do braço e falar eu sou crente, não. Crente é todo Emanuel, igreja. É tempo de a gente afirmar. É tempo da gente construir nossa casa na rocha. Porque a qualquer momento essa trombeta vai soar e Deus vai levar os seus escolhidos. Prepara para o arrebatamento. Prepara para o seu amor de Deus. Pronuncia. Pronuncia, seja obediente igual na mão. Seja humilde, se humilhe igual na mão. Você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Continua buscando, continua perseverando. Intercede pela sua família. Ministra seu evangelho. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Exalta o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Essa palavra que eu deixo para a igreja, amém? Glória a Deus.